Bom Dia com Oliveira Júnior. Muito bem, meus queridos ouvintes, chegou o melhor momento do dia. Momento de juntos pararmos um pouquinho, refletirmos como anda a nossa vida, o que temos feito de bom ou não e principalmente se estamos vivendo ao lado de Deus. Estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença. Então pare o que você está fazendo aí. Seja o que for, pare um pouquinho. E chega aqui pertinho do seu amigo Oliveira Júnior. Aí, agora, se possível, erga um pouquinho o volume. Vamos conversar. Sabe, nessa vida nós temos aí os nossos propósitos, nossos caminhos, nossos objetivos. Eu quero começar a reflexão desta manhã te fazendo uma pergunta. Qual é o seu caminho? Aonde você pretende chegar? O que você tem feito para alcançar? Você tem seguido as tuas ideias, as tuas metas, os teus ideais? Eu quero dizer uma coisa que para mim muitas vezes pareceu frustrante e desde então eu comecei a me policiar para que isso não ocorresse mais. E aí eu quero passar isso para você, porque assim nós somos influenciáveis. É normal do ser humano. Há uns 20 anos que eu não assisto um capítulo de novela. Por quê? Porque somos influenciáveis por aquilo que assistimos, vemos e ouvimos. Então, se nós começarmos a filtrar o que nós colocamos em nossa mente através dos nossos olhos e ouvidos, através do que nós vemos e ouvimos, e filtrar com coisas boas, positivas, isso vai nos influenciar de forma positiva. Agora, se nós continuarmos a ver tanta tragédia, tanta coisa ruim, mesmo que seja através de contos, é terrível quando nós assistimos coisas que nos incentivam a fazer coisas erradas. De alguma forma, querendo ou não, aquilo vai estar no nosso subconsciente e vai nos atrapalhar em algum momento. Qual é o seu propósito? Qual é o seu caminho? Aonde você quer chegar? Qual é o objetivo da sua vida? Tem um texto em Provérbios, capítulo 3, verso 6, que eu particularmente gosto muito. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará suas veredas, endireitará sua vida, endireitará os seus pensamentos, o seu discernimento, o seu coração. É isso que Deus quer. Mas para que isso ocorra, eu preciso segui-lo, eu preciso permitir ser influenciado por Ele, pela Sua palavra, por coisas boas e positivas que Ele nos ensina. Senão não vai adiantar. Vou contar uma pequena história para você entender o que eu estou querendo dizer. Olha só, certo dia um bezerro, ele estava meio perdido, meio longe do pasto em que ele precisava descansar. E ele começou então a buscar o caminho, mas para chegar aonde ele desejava, ele tinha que atravessar uma floresta. E ele foi. Floresta dentro, ele começou a ir de um lado para o outro, subir, descer, fazer curvas. Foi um caminho tortuoso, uma trilha tortuosa, mas ele chegou lá. Chegou. No dia seguinte, um cão seguiu essa mesma trilha. No outro, o líder de um rebanho, né, um carneiro, que era líder do rebanho de carneiros, seguiu essa trilha e todo o rebanho também o seguiu. Mais tarde, homens começaram a usar esse caminho, que era cheio de subida, descida, direita, esquerda, baixava, subia, obstáculos, reclamando, praguejando, um pouco com razão, porque assim não fazia nenhum sentido aquela trilha. Uma trilha que levava 3 horas para chegar no objetivo, que se fosse uma trilha correta faria em apenas 1 hora. Mas aquela era a trilha que tinha, aquele era o caminho que tinha, aquele era o único caminho conhecido. E aí acabou sendo uma estrada,
onde as pessoas passavam, os animais passavam, cargas passavam. Eram sentidos, né? Era um sentido obrigatório, já era aquele o caminho, aquele era o trajeto. E que um bezerro, né, que um boi traçou, sem nenhum tipo de raciocínio, sem nenhum tipo de lógica, mas acabou sendo aquele caminho sendo utilizado por todas as pessoas, que se tornou uma estrada, que se tornou uma marginal, que se tornou uma preferencial, enfim. Todos seguiam um bezerro totalmente irracional que traçou uma rota sem sentido, mas todos seguiam. Qual é a rota que você está seguindo? Quem está influenciando a sua vida? Quem está influenciando o seu caminho? Está difícil? Está complicado? Eu sei. Nosso coração é facilmente perturbado por pessoas, acontecimentos e coisas que estão ao nosso redor, no mundo exterior, e realmente nos impede de ter um relacionamento verdadeiro e normal e próximo a Deus. Você entende? Olha, meu querido, não tem outro jeito. Sabe, o nosso Criador nos fez a sua imagem e semelhança para que nós estivéssemos perto dele, convivendo com ele. E todas as vezes que nós nos afastamos dele, nos damos mal. Sabe, eu quero fazer um convite para você nesta manhã. Seja influenciado pela palavra de Deus, deixe ela agir em sua vida. Permita que Deus esteja aí ao seu lado, vivendo contigo, falando aos seus ouvidos, movendo as suas atitudes, porque os nossos planos e sonhos são bons, mas os planos e sonhos de Deus para nós são muito melhores. Traga Deus para perto de você, porque estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir.